Oi, pessoal do primeiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 15ª aula de Sociologia, referente ao módulo 15 da apostila de vocês. Gente, o título do módulo 15 é algumas concepções enviesadas a respeito da cultura, o determinismo biológico e o determinismo geográfico. Antes de mais nada, gente, a gente precisa entender o que é determinismo, certo? A palavra determinismo afirma que qualquer comportamento humano, qualquer desenrolar da sociedade teria uma causa anterior, tá? E aqui a gente fala de determinismo biológico e determinismo geográfico. Gente, e aqui em cima, né, algumas concepções enviesadas a respeito da cultura. Gente, o que é enviesado? São coisas que são inverdades. Elas têm algum viés, ou ideológico, ou não científico, se fosse o caso, ou o viés político, mesmo o viés religioso. Essas concepções são enviesadas, elas são inclinadas, elas não são certas, não são corretas, não estão de pés, não estão de pé. As concepções a respeito de determinismo biológico e determinismo geográfico. O que significa determinismo biológico, gente? Significa dizer que uma raça ou outra, como se diz, um tipo físico ou outro determina uma outra característica do indivíduo. O que a ciência prova que não é verdade. Sabe? Você entendeu? Tipo, aquela velha afirmação: os alemães têm facilidade para mecânica. Por quê? Qual é a fundação científica dessa afirmação? Nenhuma. Talvez eles sejam um povo mais voltado para a mecânica. Culturalmente, eles gostam de estudar mais a mecânica. Sejam mais interessados em estudar a mecânica e produzir equipamentos. Por isso que alguns equipamentos alemães são superiores aos outros. Os Estados Unidos, o norte-americano, né, o estadunidense, ele é ambicioso e interesseiro. Por que ele é norte-americano? Quem é norte-americano? Se os norte-americanos vêm da Europa, vêm da Inglaterra, né, a origem dos Estados Unidos é inglesa. E tem 400 mil imigrantes igual o Brasil. Não é tão miscigenado quanto o Brasil, porém também é bastante miscigenado. Outra coisa é dizer que brasileiro, por ser brasileiro, o sangue herdou, né? A raça brasileira herdou a indolência dos negros, né? A preguiça dos negros, a imprevidência dos índios, ou seja, não fazem economia, não tem uma cultura, não tem uma cultura de fazer economia, de fazer poupança. Isso é cultural, não é biológico. Não tem nada a ver com a nossa descendência de índios ou não. Não tem, a preguiça também é individual, não tem nada a ver com a descendência de negros ou não. A ciência nunca provou isso, gente. E não tem como provar. Isso são teorias manipulatórias. Isso aí são narrativas, né? São coisas antigas. Por isso que eu sempre falo para vocês, e vou falar mais uma vez, se afastem do senso comum. Sabe aquela história de, aquele cara lá japonês.
deve ser tal, tal coisa. Gente, não tem nada a ver. O cara pode ter uma feição oriental, né? Pode ser assim, de longe você falar, o cara é japonês ou chinês, enfim, qualquer coisa a respeito do Oriente, porque no Oriente eles têm a característica de olhinho puxadinho, aquela corzinha meio amarelinha, coisa e tal. Mas isso não determina as características da personalidade do indivíduo, de forma nenhuma, porque pode ser, vamos supor, pode ser um japonês, né, um oriental, que foi adotado por uma família brasileira quando tinha 6 meses. Aí, vou perguntar para vocês, isso é reflexão. Vocês acham que esse oriental, que agora está com 25 anos, por exemplo, ele tem as características culturais do Japão ou de qualquer outro lugar no Oriente, ou ele tem as características culturais da família que o adotou, né? Do país da família que o adotou, da comunidade da família que o adotou. Se ele foi adotado por uma família gaúcha, por exemplo, ele tem certos costumes, né? O costume de defender as fronteiras, porque o Rio Grande do Sul está na fronteira do Brasil com outros países. Se ele foi adotado por uma família de São Paulo, ele tem as características do paulista. Se ele foi adotado por uma família de Sorocaba, ele tem as características sociais e culturais de um habitante de Sorocaba. E por aí vai. Do Maranhão, enfim, qualquer lugar. Percebe, gente? Então, as características culturais e sociais não têm nada a ver com a cor da pele, nem com a raça e nem com a origem biológica. Certo? Porque uma cultura, ela não é passada, a ciência prova isso, ela não é passada de pai para filho pelos genes, não a cultura. Certo? Algumas características físicas sim, porém a cultura não. E outra coisa, gente, que é completamente refutável, ou seja, dá para dizer não assim de cara, é aquela história do determinismo geográfico. A posição do local no planeta ou no país determina o povo. Por favor, né? Isso é um absurdo, né? Então, a apostila cita um exemplo que dentro de uma reserva Xingu, no norte do Brasil, uma reserva indígena, Xingu, lá em volta do rio Xingu, existem várias etnias, várias tribos, né? E algumas delas consomem só peixe e aves, evitam a proteína de origem animal, assim, animal de sangue vermelho, né? A carne vermelha, como a gente costuma dizer entre nós. Algumas tribos, mas tem outra tribo lá que dá preferência total à carne vermelha. E todos eles habitam a mesma reserva indígena, ou seja, o mesmo ponto geográfico, né? A mesma região geográfica. Então, você vai dizer que a região geográfica determina a cultura ou a personalidade? Nada a ver, né? Talvez a etnia sim, né? Talvez não, certeza nesse caso, né? As etnias daquelas tribos que não consomem carne vermelha transmitiram aos seus descendentes, né? A cultura foi transmitida aos descendentes daquelas etnias que nós não comemos carne vermelha. Então uma criança convive com isso desde nova. E provavelmente quando ela tiver a casa dela e formar a família dela, vai ser do mesmo jeito. Já aquela etnia dentro da reserva Xingu que dá preferência à carne vermelha, mesma coisa, mesmo processo. Desde pequena a criança está acostumada a ver e consumir carne vermelha. Portanto, quando ela tiver a casa dela, a família dela, provavelmente vai seguir o mesmo padrão. Isso é cultura, padrão cultural. Não tem nada a ver com raça e não tem nada a ver com geografia. Gente, o mesmo exemplo
que eu usei para falar do oriental, eu uso para geografia. Olha, veja só, os genes da família oriental foram passados para aquele nenê que foi adotado por uma família brasileira, vamos supor. Um nenê japonês, né, um nenê chinês foi adotado por uma família brasileira. Os genes, as características biológicas foram passadas para ele, pelos pais dele. Agora, a cultura dele, se ele é criado aqui no Brasil, não tem nada a ver com aquela cultura japonesa. Não tem nada a ver. Os japoneses têm uma cultura, né? Um meio de vida próprio, né? Adaptado para o lugar onde eles moram. O Japão, ou a China, ou aqueles países da Ásia, do continente asiático. E os brasileiros têm o seu modo de vida, a sua cultura adaptada ao lugar que habita, assim como os africanos, assim como os norte-americanos, assim como os europeus. Aquilo que a gente fala muito em história, provavelmente o professor Anselmo fala isso bastante para vocês, e os outros professores de história também já falaram, que quando da colonização, o Brasil era uma colônia de exploração. E quando da colonização norte-americana, na América do Norte, que é o mesmo continente da gente, contíguo, aquilo lá era uma colônia uma colônia de... Não de exploração, uma colônia de... uma colônia de construção, né? De extensão do território. Veja, isso sim é padrão cultural. Isso é padrão cultural. Aqui no Brasil, já de cara, o território era usado como quintal de Portugal para produzir coisas, para produzir matérias-primas, para produzir insumos que Portugal usaria e que poderiam ser vendidos na Europa. Já as 13 colônias iniciais da formação dos Estados Unidos, que foram habitadas pelos ingleses, devido ao clima, não tinha a menor condição, devido à latitude, não tinha a menor condição de fornecer matéria-prima. Não tinha a menor condição de ser uma colônia de exploração. Então, a duras penas, o povo transformou aquilo num lar para eles. E já ideologicamente, já a ideia deles já era essa: achar um território novo para fugir das perseguições religiosas da Inglaterra. Então, o pessoal que foi para lá já tinha a intenção de habitar aquele local. O contrário aconteceu aqui. Nenhum europeu queria habitar aqui. Os caras que moravam aqui moravam forçados para administrar a produção e a coleta de pau-brasil, cana e café depois, enfim. Pecuária, um território gigante, próprio para criar gado. Percebe, gente? Então, assim, nem o determinismo biológico tem confirmação científica, é balela, é papo furado, e o determinismo geográfico também é balela e papo furado. Certo? Então, gente, nesse ponto eu recomendo muito, imensamente, que vocês se instruam, que vocês procurem informações, tirem dúvidas. Quando vocês ouvirem alguma coisa a respeito de fulano é de tal região, então ele é cabeçudo, cabeça chata, aquela coisa. Gente, isso não tem nada a ver. Isso é papagaiada, isso é senso comum. O cara é africano. Então, será?
que por ele ser africano, por ele ser negro, ele tem outras capacidades, a cor da pele dele determina quem ele vai ser? Não. Definitivamente não. Gente, juntem aquelas nossas orientações a respeito de racismo com essas que eu estou falando a respeito de determinismo biológico e geográfico. E formem as próprias conclusões. Quando vocês tiverem alguma dúvida, eu ouvi tal coisa, minha avó falava, minha mãe falava, a mãe dos meus amigos falam. Procura checar isso cientificamente, vê se isso procede, gente. Povo, o maior desejo que eu e todos nós do Objetivo temos é que vocês se distanciem do senso comum nas informações. É que vocês andem o mais longe possível daquela cultura da massa. Para que vocês se instruam, para que vocês consigam galgar. O maior desejo dos pais de vocês, mantendo vocês numa escola particular, é esse. É que vocês tenham condição intelectual de ter as próprias ideias. Por isso que eu recomendo sempre, se instruam. Saiam do senso comum. Ok? E esse assunto, determinismo biológico e determinismo geográfico, é um assunto delicado, é um assunto que tem muito boato a respeito, tem muita fake news, como se fala hoje em dia, e que não procede. Assim, não tem um fundamento verdadeiro, ok? Segundo a ciência, segundo a própria sociologia, as próprias ciências humanas não admitem isso como verdade. Ok? Gente, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço imensamente e desejo a todos bons estudos, como sempre. Ok?